Saudações carnavalescas! Olá, pessoal! Hoje é dia de Carna Live. Eu tô super feliz de estar aqui com vocês. A gente teve uma Carna Live muito emocionante semana passada. Salve, salve, Cosete, bloco Filhas da Mãe. Vamos chegando. Oi, Rafa, grande presença, que maravilha, Rafaela, você aqui com a gente. Estamos abrindo mais uma Carna Live. Vamos que vamos, só alegria. Olá, Aê! Uhul! Você me escuta, Cosete? super bem. Que Ó, bom, também estou te escutando super bem. Oi, pessoal. Oi, Janice. Carnaval é vida, né, Rafa? Como é que tá em São Paulo? Tá muito frio? Batucando muito aí? Ai, que lindas, que lindas. Todo mundo junto, chegando. Mulher, que maravilha ter você aqui. Eu acompanho o trabalho das Filhas da Mãe. Eu fico impressionada com vocês. Quanta coisa linda que vocês produzem, né? Esse mês foi um mês super forte para vocês. Me conta tudo, muito, Cosete. muito forte. Foi maravilhoso, mas a gente está bem cansada, muito alegres, não? Mas a gente fez algumas atividades esse mês. Por exemplo, nós fizemos uma projeção nos principais prédios públicos de Brasília, alertando sobre a violência contra idosos. Então, principalmente sobre a violência sexual contra as mulheres idosas, né? Violência psicológica, sexual, patrimonial, física, psicológica. Então, foi muito legal, foi uma ação que não, a gente fez em parceria. A gente sempre faz trabalhos em parceria, né? E eu acho que isso é a força do coletivo, né? Sim. E então, essa foi uma ação no dia 15. Paralelo a isso, nós já vínhamos trabalhando junto com o Fórum Distrital em Defesa da Pessoa Idosa e também com o gabinete da deputada distrital Arlete Sampaio, um projeto de lei que, na verdade, era um substitutivo a um projeto do deputado José Gomes, né, que falava naquele momento em mal de Alzheimer, que não se usa esse termo, mas nós queríamos trazer o debate e diretrizes, prevenção e tratamento sobre demências, né, sobre a pessoa doente. Mas também, e aí, sabe, Ju, tá a originalidade desse trabalho, nós conseguimos incluir os familiares, porque demências adoecem toda a família, física e emocionalmente, e principalmente, né, elas adoecem as mulheres que representam 96% da atividade do cuidado no Brasil. Sim. Quando É você é uma muito cuidadora voltar. familiar, ou uma cuidadora informal, uma amiga, uma vizinha que ajuda uma outra amiga que mora sozinha ou que não tem família, né? Essas pessoas são invisíveis, elas não têm nenhuma remuneração. Então é muito duro mesmo. E nós conseguimos incluir neste projeto de lei que foi aprovado ontem à noite, no segundo turno, né? Uhul! Conquista! É o primeiro projeto de lei aprovado em termos de estado, distrito, né, regional, e abre uma margem para todos os demais estados do país trabalharem no mesmo sentido. Não é só pensar doença, mas pensar as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, né? Então, ele é inovador, né? Ele trabalha a prevenção e o tratamento de familiares e cuidadoras, pensando em intergerações, pensando diferentes idades da mesma família, porque pode causar sofrimento mental e físico para crianças, para adolescentes, né? E a É gente todo um.
É Oi, toda uma desculpa. comunidade envolvida, né? Muito interessante você estar trazendo esse tema. Estou muito feliz. Vamos falar aqui com o pessoal. A Pastoral Humana entrou, a Pareia Comunicação, Grilo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. A gente estava aqui com a prosa já quente, porque a Cosette chegou cheia de novidades, né? Bom, eu queria primeiro, assim, porque tem muitas pessoas que assistem a live, né, que têm algumas limitações visuais. Então, eu vou fazer uma audiodescrição nossa, tá, Cosette? Ok. Para quem, né, tem essa limitação. Então, eu tô com uma peruca verde, eu sou mulher da pele clara, meu olho é escuro, tô com um batom vermelho, um colar cheio de brilhos. E a Cosette está com uma tiara maravilhosa, que está escrito, que está cortando um pouquinho. Ninguém solta a mão de ninguém. Em azul, maravilhosa. Ela tem a pele clara, o cabelo dela também é claro. Ela tá com um batom claro, bem bonito. O olho dela é um pouco claro, castanho claro. E ela tá usando um óculos. E sejam muito bem-vindas à nossa Carna Live, pessoal. Vamos aí, que a prosa vai ser muito boa. Me conta um pouco sobre como esse coletivo surgiu, o Coletivo Filhas da Mãe. Então, ser uma cuidadora familiar, sabe, Ju, deixa a gente muito solitário, né? Solitário sem informações, correndo atrás, tentando descobrir outras pessoas. E a melhor forma é participando de grupos de apoio. E foi nos grupos que eu participava da Abras, por exemplo, que é a Associação Brasileira de Alzheimer aqui do DF, e também em outros grupos de amigas, né, que eu descobri pessoas que também tinham familiares com os mesmos problemas, diferentes em cada com a sua história pessoal, mas aí a gente começou a ver como era importante se ajudar e como era importante para sobreviver, né, para resgatar a alegria, né, para resgatar a esperança. Então, eu sou filha única, né? E a minha mãe teve que ser hospitalizada, né? E eu não tenho quase família aqui em Brasília. E foram as minhas amigas que foram fazer rodízio no hospital, levar comidinha, ir lá bater um papo, me tirar para. Já tomou banho, já teve tempo. Coisas básicas que a gente não consegue fazer. Então, baseada nessa experiência, que era uma experiência do grupo, meu grupo de biodança, por exemplo, foi super importante nisso. As meninas faziam rodízio e tal, foi muito lindo. O grupo da Abras também, que a gente tinha algumas pessoas que a gente éramos mais próximas. Aí nós decidimos, começamos a pensar, bom, não somos só nós que precisamos. A gente tem que aumentar essa onda, aumentar isso num coletivo, aumentar essa rede. Porque, em geral, os grupos de apoio que se criam são grupos voltados para falar sobre a doença, sobre o paciente, dar informações técnicas. E o que nós queríamos, eu acho que esse é o grande diferencial do Filhas da Mãe, é nós estamos para apoiar as cuidadoras familiares, as cuidadoras informais, as amigas e as vizinhas, e também as cuidadoras profissionais, embora não seja o nosso foco, né? Mas se vierem, são bem-vindas, né? A gente não nega ninguém, não fecha a porta para ninguém. Então começou assim, a gente a se reunir e o que que nós vamos fazer? Isso era novembro de 2019. A gente já tinha perdido todos os prazos para ajuda, para tudo. E aí eu sugeri, quem sabe um bloco de carnaval, quem sabe a gente Ah, genial! nós precisamos trazer o lúdico. Como é que a gente vai falar de uma coisa tão pesada como demências, e o Alzheimer é só um tipo de demência, é a mais conhecida, mas é uma só. Como é que a gente vai falar sobre isso sem parecer uma coisa assim que a gente está botando um elefante na cabeça da pessoa, né? Sem ser Sim. pesado, né? Sem ser difícil. E a partir disso, nós começamos a planejar o bloco para sair em 2020. Ai, que legal. E vocês saíram onde? Teve? Me Então, conta sobre o bloco agora. então, eu vou contar mais um pouquinho de como é que a gente começou, né? E Isso. Continua. Tá maravilhoso. Eu tô adorando essa história. fizemos o contato com o pessoal do Rivotril, que é o maior bloco de saúde do DF. Eles são maravilhosos, nos Maravilhosos acolheram parceirões, né? Aliás, um super beijo pro super Thiago Petra, para todo bem, mundo, né? Da Clínica super de Psicologia na bem. Rua.
o coletivo transverso, inverso, né? Eles são reversos, Maravilhoso. são maravilhosos. Chamo Então, vocês. então aí eles nos deram todo o suporte, apoio, amorosidade, né? Enquanto isso, com as pessoas que nós já tínhamos organizado e conversado, nós resolvemos, vamos começar com o quê? Vamos fazer oficina de samba no pé, vamos fazer oficina de coreografia, vamos fazer oficina de estandarte, porque eram coisas que tinham que Uau! ser feitas, né? E aí nós tivemos professoras voluntárias que também, ó, a de dança, a Lilian Araújo, por exemplo, ela tinha pacientes com Alzheimer. Ela disse, não, eu quero participar, eu quero estar junto com vocês. Aí nós pensamos coreografia, e claro, tinha que ter uma marchinha, né? E aí nós temos um grande amigo, que é um professor de São Paulo, e é músico também, que é o André Barbosa Filho, e nós conversamos com ele qual era a nossa ideia, né? De quem sabe tu tenta uma marchinha a partir do... E aí saiu Ninguém Solta a Mão de Ninguém, que Ah, fala dessa questão desse luto diário que a gente passa. Porque quando um familiar, uma pessoa que a gente ama, vai perdendo a memória todos os dias, né? E que é desde não conseguir arrumar sua própria roupa, nem escovar os dentes, nem se reconhecer no espelho, não reconhecer a sua própria família ou aquela filha ou filho que cuida, é muito doloroso, né? Além da solidão que a gente tem, porque as pessoas não entendem muito o que está acontecendo, também tem isso de ser esquecido, porque nós somos esquecidos pelos nossos pais e parentes. Então, é um luto diário. Então, como trabalhar esse luto, que é muito doloroso, e reverter, ou pelo menos colocar ele em stand-by por um tempo, e dizer, olha, tem alegria sim, você não está sozinho, ninguém solta a mão de ninguém. Então, nós aproveitamos a questão política, porque claro que tinha um aspecto político, né, de ninguém soltar a mão de ninguém, mas também tinha a questão da solidariedade. E aí nós saímos em cortejo pela Asa Norte, né, junto com o Rivotril, né, porque a gente não tinha tempo, nós não tínhamos nem dinheiro para contratar banda, orquestra, mas, organizar o bloco, né? mas nós fizemos várias coisas antes do carnaval em si, viu? Né? Que lindo, Conceição. Adorei essa ideia das oficinas, né? E de sair junto também, é muito gostoso, né? Uhum. Eu sempre saio no Rivotril, então provavelmente eu estava lá com vocês Poxa, também. Que o Rivotril sempre sai um pouquinho depois, né? Uma semana depois do carnaval mesmo, né? E isso aí é muito legal. Desculpa. porque junta todo mundo, né? E fica aquela coisa gostosa de um gostinho de ressaca, assim, né? De carnaval ainda tá todo mundo no clima, e é gostoso, é de dia, né? Muito bom. Menina, mas eu gostei muito dessa proposta, porque a gente sempre comenta muito assim, quem cuida de quem cuida, né? A gente Exato. sempre fala isso, Essa é a assim, questão. né? Quem vai cuidar das pessoas que são cuidadoras? Como que vai ser isso? E aí agora com a pandemia, né, isso se tornou uma questão essencial, porque, de novo, volto com a sua fala inicial, né? A gente tem as mulheres muito presentes nessa função, né? E acaba que as mulheres também são, muitas vezes, as trabalhadoras, né, das casas, então você fica com o trabalho mais do que acumulado no contexto do isolamento social, porque você tem que ficar em casa, né? Já tem um trabalho de casa, você tem que cuidar das pessoas enfermas, e ainda provavelmente tem um trabalho de É, fora, né? claro, que tem que remunerar, né? A pessoa tem que Uhum. sobreviver, Sim, né? quem Isso, sustenta a casa são as mulheres também, geralmente, né? isso se não tiver filhos, porque ainda também tem os É, filhos, tem né? os Tem a filhos. casa, o marido, né? Nessa estrutura da doença, muitas vezes os casamentos se desfazem, porque tu tá dando tanto tempo para aquela pessoa que necessita, né? E que toma tempo, que nem toda a estrutura familiar aguenta. Né? Então, nós passamos a ter mais mulheres chefes de família também, né? Já tínhamos Sim. 35%, mas aí tem toda uma outra carga de mulheres que têm que resolver tudo. E resolver tudo é uma grande empresa, na verdade.
porque é compra de remédio, compra de fralda geriátrica, compra de equipamentos caríssimos e vem um empobrecimento também, porque os salários e não o orçamento ele segue estável ou diminuindo, né? Com a é. inflação, com todas as perdas econômicas, vai diminuindo ainda mais. Então é uma carga muito grande para as mulheres, solitárias na pandemia e sequer podendo pedir ajuda porque tinha pandemia. Isso foi muito forte, né? Porque acabou que a gente estabeleceu algumas conexões por afinidades, né? Mas a gente não teve uma política pública mesmo para esses casos, né? Quem Não, nós não está em tivemos situação. cuidado, né, Pagu? Nós não É, fomos cuidado, não teve um Estado cuidador, né, que mal, nos mal a gente tem vacina, né? A gente quase não teve nenhuma informação sobre usar máscara. Isso veio das redes sociais, né? A própria campanha por isolamento e uso de máscara foi uma iniciativa da sociedade, né? Assim, e ainda bem que nessas horas nós temos as redes sociais, né? E um ou outro veículo de jornalismo compromissado. No caso, né, da Carnavalesca, a gente tem bastante compromisso com isso, desde que nós começamos a ativar a nossa rede esse ano, né? É uma etapa nova do nosso projeto. E aí a gente tentou trazer da melhor forma possível, né, essa consciência do enfrentamento à pandemia, né, de apoio à ciência, também a favor do isolamento social, do uso de máscaras. Ontem a gente estava postando sobre usar a importância ainda de permanecermos, né, usando máscaras. E essa questão da saúde psíquica, da saúde mental, né, e de todo essa assistência primária à saúde que a gente não teve, né, como é importante a gente estar desenvolvendo isso. E aí, para mim, é uma imensa satisfação conhecer uma iniciativa que o carnaval é transversal, né, e que tem sim, essa questão do cuidado como fundamento, né? Muito legal. Esse bloco cuidar realmente assim é uma surpresa do muito boa para a autocuidado. cidade. Vida longa, filhos da mãe. E me conta um pouco o que a gente estava falando no início, né? Sobre essa conquista que vocês tiveram hoje. Como que a sociedade pode se apropriar dessa conquista, né? Quais são as principais, os principais ganhos? Ok. Posso só fazer um comentário sobre o carnaval Claro, desse ano? Então, claro, minha no linda. carnaval desse ano, que não teve carnaval, nós É. estávamos fazendo sarais virtuais de música, poesia, prosa e afeto. E no Ah, que lindo. carnaval, né, a gente fez, não tem carnaval, mas tem sarau virtual. E criamos uma marchinha também para ele, que se Olha só. chamou Queremos Vacina Já. Né? Então foi muito legal, as pessoas aprenderam, a gente tocou, né, a marchinha. E este mote Queremos Vacina Já, o coletivo fez uma campanha que ainda tá terminando agora, que foi convidar pessoas de todo o país, profissionais, cuidadoras, profissionais de diferentes áreas, né, para dizer, apoiar a campanha Queremos Vacina Já. Então, eram vídeos de até 1 minuto que nós Olha publicamos nas só. nossas redes sociais digitais, com gente do Maranhão, do Ceará, da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Uau! do Oeste, todas as regiões do país. Tem sido bem lindo também. Né? Então, para reforçar isso, não é só vacinar, é vacinar toda a população, né? Não adianta vacinar os pais e avós e não vacinar os jovens. Não adianta tomar a segunda dose e tirar máscara, porque as pessoas mesmo imunizadas podem passar o vírus, né? Então tem toda uma responsabilidade social. Bom, então essa foi a nossa campanha. A gente sempre está fazendo algumas Incrível! campanhas sociais, assim, cidadãs, né? Que a gente considera importante. E você Aí, sabe que teve assim, ó, fala, a linguagem. No o carnaval, para mim, é uma das linguagens que mais teve iniciativa de solidariedade. Inclusive, eu queria mandar um beijão para a Érica, cidade que acabou de entrar aqui na live. Oi, querida. Ela é do coletivo No Setor, que é um coletivo que é de carnaval, que faz o setor carnavalesco sul durante o carnaval. E tem ação de solidariedade lá
muito ponta firme com a população de rua, né? E esses são os objetivos do coletivo deles. Então é muito interessante acompanhar. A Aruc, por exemplo, também fez, Super importante. serviu, né, assim, de território, porque a Aruc tem sede, uma das poucas escolas, só tem 2 escolas de samba que tem sede aqui na cidade, Aruc e Acadêmicos da Asa Norte. E Antigas, as né? duas, e as duas fizeram essa ação, né, de recolher mantimentos, agasalhos. Então, isso é muito importante a gente reparar como o carnaval efetivamente tem, sim, um compromisso com a solidariedade, né? E é muito bonito ver o bloco Filhas da Mãe já chegar com essa pegada, né? Já tratar mesmo um carnaval atípico, como foi de 2021, de forma viva, né, colocando o bloco nas redes, né, a favor da poesia, da cultura, da criação, como forma de humanização desse tempo, né, como forma de estar nesse mundo, pertencer a ele. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou encantada. Eu adoro esse trabalho por conta disso, que a gente vai sempre descobrindo mais e mais histórias. E a gente fez um carnaval também, eu sou da Praça dos Prazeres, que é uma plataforma, né, de carnaval, e a gente fez na TV comunitária. Foi Que muito ótimo. legal. Ó, a Jamila entrando aí também, Thaís, oi pessoal. Mas fala mais pra gente que eu te cortei, estava me contando mais alguma coisa, estava falando do Não, sarau. eu ia começar a contar, então, do projeto Conta. de lei, que foi assim, a gente ainda Isso. está. Uau, que coisa boa! Né? Foi um longo trabalho, construído a várias mãos, e a gente fez parceria também com o Fórum Distrital da Pessoa Idosa. Nós temos um blog no Correio Brasiliense que a gente fala nas segundas e sextas sobre envelhecimento, né, Ótimo. sobre cuidado e autocuidado, porque não adianta só cuidar se a gente não se autocuidar, políticas Sim. públicas, né, e falamos sobre demências também, mas é muito mais abrangente do que isso. E aí, nessa coisa de vamos falar também de mulheres que estão envelhecendo, inclusive eu, né? E eu, e todos nós, né? Todos nós, todos os Desmistificar, dias, né? Olha a claro. Elciane aí, maravilhosa. Bem-vinda, Wills. Então, e aí nós começamos a trabalhar em parceria, né, com o gabinete da deputada Arlete sobre um substitutivo ao projeto que tinha sido apresentado. E o grande diferencial, a grande inovação é isso. Damos atenção às pessoas enfermas, de prevenção e tratamento, mas também vamos falar de quem tem saúde e que está adoecendo física e mentalmente, que são os familiares e são as cuidadoras. Né? E aí essa construção foi muito legal, foi muito interessante. Ontem, desde a semana passada, estava para entrar em votação na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aí não deu para entrar e a gente ficou lá naquela expectativa. Aí nós fizemos Aquela um mutirão, né, adrenalina. né, junto ao deputado, né, autor da proposta, junto às pessoas que tinham mandando e-mails e mensagens para os deputados. E a gente conseguiu aprovação ontem, no primeiro turno, e em seguida, 10 da noite, saiu o segundo turno. Né? Então a gente está muito feliz, é o DF fazendo história, né? Com inclusão de todos os grupos. Não só falar de doente, mas falar de saúde também. Né? De Isso é um saúde. deslocamento que a gente quer Sim, fazer. Não falar só de tristeza, mas da possibilidade que a gente tem direito a ter alegria. Porque quem está no meio da doença, convivendo com essa doença, acha que não tem mais direito a ter alegria. Se sente culpado com isso, sabe, Ju? Então, a gente sim. tem direito à saúde, nós temos direito à alegria, e esse projeto, então, ele está voltado tanto para o tratamento, para a prevenção e tratamento também de familiares e cuidadoras, e a criação de um centro especial, né, direcionado à questão das demências. E não é por acaso, sabe? A cada 3 segundos no mundo, 3 segundos, Ju, uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer. Com Nossa, que top. demências em geral. A maior parte é com Alzheimer. Desse total, 68% dos casos está em países como o Brasil, que tem fragilidade econômica,
tem fragilidade na saúde, que tem todos esses cortes orçamentários na educação e na saúde, né? Que vive o SUS, né? Viva o nosso SUS, coitadinho sobrevivendo com cortes de orçamento, né? Então, o que E nós estamos fora, com que isso, eu né? fico pensando muito, né, com essa, tipo, por exemplo, o SUS está sofrendo vários tipos de ataque, né? E um dos ataques que eu acho que é importante sempre da gente reforçar é que as pessoas não têm noção do que significa o SUS, né? Então, assim, é um projeto político para retirar das pessoas a consciência da cidadania. E uma dos direitos, né, dessa cidadania que a gente tanto reforça é o direito à saúde, mas uma saúde numa perspectiva dessa que você está trazendo, não da morbidez, né? Exato. Mas da perspectiva da vida, da alegria, do bem viver, né? E aí a gente está justamente na nossa geração agora, eu, você, inclusive hoje estava lá com a juventude, nós somos a mesma geração, né? E aí essa geração está sim querendo um mundo, uma sociedade, um tempo presente em que o bem viver seja realidade, né? Isso, Assim, que a isso. gente tenha qualidade de vida, a gente viva, né? E esse tempo nosso, ele precisa ser coletivo, né? A nossa construção, as nossas práticas, tudo que a gente pretende dispor e fazer, precisa ser coletivo, né? Com certeza. Uma coisa que a gente fala sempre, né, que o nosso primeiro território é o nosso corpo. Se Uhum. nós não tivermos autocuidado, né, como é que a gente vai poder cuidar do outro, amar o outro ou a outra, né? Como é que nós vamos poder estar no coletivo? Então, pensar a cidade, né, e o espaço da cidade, de caminhar, de estar presente, estar nas praças, ocupar esses espaços que são nossos, são gratuitos, que a gente não tem que pagar por isso, porque é nosso, né? É muito, eu acho, nós consideramos muito importantes isso de interligar, né, essa subjetividade, essa questão do corpo, com os elementos que nos compõem, com o nosso entorno, que é a cidade, né? Inclusive de não pensar que saúde boa é a saúde paga, que é o plano de saúde. É, Porque nós temos o essa maior. mudança de consciência, né, que a gente precisa. Por que que Né? pagando é melhor? Não, É. gratuito pode ser bom, E né? as pessoas Existem várias precisam formas, usar. Né? né? Deixa eu te E perguntar nós uma temos coisa. o maior sistema público de saúde do mundo. Os outros países babam. E claro que as empresas de saúde privadas também ficam de olho querendo abocanhar. Mas é nosso. Não, e eu queria te perguntar, né, porque tem várias questões, assim, essa questão que você trouxe da cidade, por exemplo, né? O carnaval, ele é muito isso também, né? O carnaval, a gente está sempre se apropriando dos territórios nas cidades, né? Trazendo essa perspectiva de que a cidade é para as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente acredita também que a cidade é para os carros, por exemplo, né? Ou para a Brasília é um força exemplo disso, do né? dinheiro, né? Então a gente vê assim pequenos comerciantes serem expulsos do centro da cidade e grandes comércios chegarem e aquela área que era pública, de repente fica totalmente, né, Voltado para aquela empresa privada. garantida É, para aquela empresa. E se um isso, pequeno comerciante tenta colocar uma cadeira para fora, ele já é multado, né? Então assim, tem uma regra muito forte a favor, né, do capital e as cidades também muito a favor, né, dessa regra. Então é tudo muito uma caixinha assim, né? Tudo muito interligado, né? quando a O gente direito. consegue ver essas relações, é que nem olhar o corpo, né? O corpo não é só a cabeça, nem só o dedão do pé, ele é todo, é um todo. Quando a gente consegue pensar o nosso corpo com essas relações, né? Eu acredito que talvez fique mais fácil a gente olhar para fora e também olhar as relações nossa com a natureza, que não pode ser só de exploração da natureza, já que nós somos parte dessa natureza, e também com a cidade, porque a cidade é nossa. É um absurdo que uma sinaleira fique 10 minutos deixando carros passarem e as pessoas paradas.
ou que não tenham calçadas para as pessoas passarem, né? É. Ou a gente atravessar a esplanada, né, que não A foi gente hoje, pensado para pedestres. a gente fala muito também sobre a mobilidade, né? No carnaval a gente tem muito esse desafio com a mobilidade, porque a demanda, né, de ônibus ela muda. E aí um transporte que já é muito precário, que muitas vezes não atende a todo mundo, fica mais difícil ainda, né, para garantir que as pessoas possam brincar o carnaval. Então, imagina no dia a dia, né, com todas essas situações. Ah, mudou minha luz aqui, minha luz caiu. Linda. Bom, agora eu vou ficar assim, mais escurinha. Não sei o que aconteceu aqui. Mas uma das coisas que a gente estava falando também, que eu queria que você comentasse um pouco mais, Sérgio, sobre esse projeto de lei que foi aprovado hoje. Me diz uma coisa, ele vai ser regulamentado, né? Ainda. Mas Então, isso está como que pedindo na estão Câmara pensando? Legislativa, né? Só que Aham, ele vai para a sanção do governador. E aí é uma nova etapa de luta. É uma nova sim, etapa que nós precisamos de. Vamos precisar de muito trabalho, né, para convencer o governador a assinar, sensibilizá-lo, né, para assinar. Porque os projetos, como eu disse, que existem, na verdade só tem um no Brasil, que é municipal, em São Paulo, e não fala da família nem das cuidadoras. Os projetos pensam só a doença. E nós sim. queremos essa mudança, né? Falar de prevenção, porque nós não precisamos ficar doentes, né? E se ficar, ter o tratamento, né? Então, Sim, a nossa próxima etapa é sanciona governador, né? funciona E governador. depois disso, não acaba, porque aí depois tem que Sim. implementar, porque É, nós que temos belíssimas leis que não saem do papel, né? essa é uma Então, parte bem desafiadora, né? Mas aí, por exemplo, vocês previram o que no projeto? Como que seria o que as cuidadoras, cuidadores vão ter de, né, de benefícios? Ah, vão poder acessar serviços de saúde, sim. vão ter recursos materiais para poder suprir esse tempo, né, que é dedicado ao cuidado. Então, Quais são as medidas que a gente pode isso a gente colocou, mas não estabeleceu ainda. Isso precisa ser estabelecido. regulamentado, né? Inclusive, é uma outra etapa, mas a gente está pleiteando isso também, que elas tenham uma ajuda de custo, porque não é possível abandonar o trabalho, abandonar o estudo, abandonar os seus sonhos, viagens, sonhos de vida, não importa quais, para se dedicar a uma família. Não é uma escolha, é amor por obrigação que a gente faz, porque é uma pessoa que a gente ama, mas não está preparado para isso. Então precisa ter no mínimo, uma remuneração. Nós também estamos pleiteando uma remuneração para as cuidadoras profissionais, porque o governo deste presidente ele não sancionou a profissão de cuidadoras e elas assinam a carteira como domésticas. Quando assinam Uhum. carteira, ou são terceirizadas por empresas que terceirizam o trabalho delas e é outro trabalho precário. Então, nós estamos sugerindo isso também vai ser regulamentado com outra lei. Então, nós temos vários desdobramentos. E aí entram campanhas nacionais, campanhas distritais, né, de esclarecimento sobre o que é o Alzheimer, o que muda, como fazer, por onde ir, né, o que tem gratuito nesse Distrito Federal para ajudar as pessoas, né? E também uma coisa que nos preocupa muito, sabe, Ju? Falta médicos especializados, e eu não vou falar só de médicos, todos os profissionais da área da saúde não são preparados para identificar demências. Né? Nós temos falta de disciplinas sobre esse tema na universidade. Então, também, esse já é um outro desdobramento que é na área da educação, junto a universidades, das áreas interdisciplinares sobre saúde. Né? Porque não adianta se a enfermeira não conhece, se a assistente social não conhece, se não sabe identificar que é um caso. A falta de identificação e diagnóstico, que às vezes demora um ano, da pessoa não ter tratamento porque ainda não tem diagnóstico, vai atrasando, né?
e vai evoluindo a doença. E às vezes, quando tem, é diagnosticado de forma equivocada, porque os profissionais não estão acostumados a lidar com demência, ou Sim, identificar cada tipo de demência. Então, tem muitos desdobramentos nessa lei, como eu disse, que é inovadora. E ela trabalha as várias áreas, não só a saúde, mas também o que tem na área hospitalar, serviços hospitalares, o que tem de infraestrutura da cidade, das cidades, né, do Distrito Federal, para ajudar as famílias e os pacientes, sobre, por exemplo, o transporte público que tu estava falando, de que forma esse transporte pode se tornar mais amigável para essa sim. população. E não achar que é uma pessoa chata, que está demorando, olha aí, está me atrasando, eu tenho que trabalhar. Né? E por aí vai. É De um que longo. maneira, Tem né? 17, tem 17 itens a lei. Uau, tem 17 itens, que interessante. Pois é, porque vamos combinar, né, Cossete? Tipo assim, a sociedade precisa, né, incluir, né? A gente precisa trabalhar com essa inclusão, com esse respeito, né? Com esse cuidado mesmo, com a diversidade das pessoas, né? Exato. E nem sempre, né, as pessoas estão abertas, né, para isso. Aí precisa muito mesmo dessa pedagogia, né? Desse trabalho pedagógico, né? Assim, é uma Isso, pedagogia, né? exatamente. É um trabalho de pedagogia, é um trabalho de inclusão, é um trabalho de formação também para novas gerações, né? Não só para aquela cuidadora que a gente propõe que tenha, né? Para as cuidadoras e para os familiares, mas também para a comunidade entender que se uma pessoa começar a gritar socorro, socorro, estão me raptando, estão me mantendo presa, não necessariamente isso é verdade. Ela pode ser uma pessoa demente, tentando sair de casa e fugir, e precisa ser contida. Né? Óbvio que tem que ver se também não é uma família violenta que esteja cometendo violência contra essa pessoa. Sim, Então, uma tem série de que especificidades, né, e particularidades, né, que às vezes fogem do muitas. senso comum, né? Assim. Outra coisa que pouca gente sabe, que é raro, mas que tem acontecido, é demência precoce. Né? Pessoas na faixa dos 40 anos começarem a apresentar sintomas de demência. Aí vai a 4, 5, 6, 7 médicos, a família não acredita, acha que é gozação, distrata, acha que está aprontando, e a pessoa realmente, com todos os dados clínicos, ela está com demência. Né? Então, Olha, deixa eu dar um oi para quem entrou aqui, ó. A Ingrid entrou, o Vitor acabou de falar aqui sanciona governador, muito legal, já está pronto para estar nas trincheiras com no primeiro o abre alas do Bloco Filhos da Mãe. A próxima marchinha é essa, né? Sanciona governador. Renata exatamente. Cardoso, muito bem-vinda também. E a gente vai compondo, o papo está muito gostoso. Eu estou tendo uma aula de vida, fico muito feliz, porque ontem mesmo eu falava com uma amiga, uma vez eu estava numa viagem e eu conheci uma menina, assim, ela tinha uns 20 anos. E o jeito que ela falou, Cosette, assim, ela falava assim, Julie, né, ela é mexicana, então aquele espanhol lindo, né, castelhano, mexicano maravilhoso. Cantado. E aí ela fala, Ju, a coisa que eu mais amo na minha vida é quando a gente tem um problema e as pessoas se reúnem para resolver esse problema. A minha vida é dedicada a isso. E aquilo me marcou profundamente, sabe? E hoje, te escutando, eu sinto isso, né? Eu sinto que é realmente um momento assim de pessoas que se reúnem, né, para solucionar um problema de forma coletiva. Isso é muito interessante, né? E eu acredito que a nossa sociedade a gente está muitas vezes voltado mesmo, né? É uma hegemonia pelo individualismo, né? Então, Sim. assim, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com o vizinho do lado, a gente não sabe, nem conhece, né, o vizinho. Então, assim, com o passar do tempo, eu tenho sentido que isso aumentou, assim, em alguns lugares, né? A gente mal fala, a violência aumentou também, e aí isso vai desumanizando. Oi, Samuca, muito bem-vindo. Sanciona governador. Aí as filhas da mãe já estão postando aí também. Hashtag Carnavalesca tá junto, viu, mulherada? Vamos que vamos.
E aí, o meu ponto é esse, né? É tão bonito ver que vocês coletivamente, né, estão construindo soluções para fazer esse mundo melhor. Muito obrigada. Tenho muita satisfação de ser conterrânea e contemporânea. Que nem Ai, você que falou, né? É o Distrito Federal fazendo história, né, Cossete, com essa o lei. Distrito Federal fazendo história, como deveria ser em todas as áreas, né? A gente está aqui no Sim. centro do poder, as boas experiências, experiências inovadoras, teriam tudo para florescer aqui. E nós temos, maravilhosas mesmo. Mas podia ter muito mais, né, Ju? Que venham, né? Então que sejamos Que nós, né? venham, que Se eles lá venham. não fazem nada, como diz aquele funk que eu adoro, se eles lá não fazem nada, nós faremos tudo daqui, né? Vamos embora. E é Vamos fazendo. é a força da comunidade, é a força do coletivo, da Sim, solidariedade. Né? E isso é sim. muito lindo, cara, porque é amor puro. É super É. amor. Né? E o Então, amor é revolução, né? A revolução é pelo amor, não, né? o afeto é revolucionário. É. E Né? a gente É precisa muito disso agora, né? isso. E é um deslocamento do local, do lugar do sofrimento. Porque senão fica na dor, no sofrimento, não dá para fazer nada, bababá. E não, quando tu te desloca para esse lugar do afeto, né, se torna possível, porque a gente olha para os lados e vê que não está sozinho. De certa forma, é muito interessante a gente pensar essas duas tecnologias, né? Se movimentar e ter afeto. Elas vão ajudando a organizar, né? Ó, o Vitor falando, eu fui no bloco Filhos da Mãe, quero vacina para poder sambar com o bloco. Bora! Cadê a vacina, minha gente? Queremos vacina já! Pra gente sambar muito, né, Vitor? Com as Filhos da Mãe, com essas conquistas todas, vamos fazer vários estandartes. E vamos que vamos. Tá tendo, inclusive, assim, muita mobilização, muita discussão sobre isso. Em outros estados, aqui ainda está um pouco fraco no DF, mas a gente está tentando, né? Porque para além da vacina, também acredito que vai precisar de máscara, vai ser difícil, né? Assim, algo presencial, ainda é muito arriscado. Sim, Mas a gente pode fazer esse formato, né? Online, né? Ó, o DF não precisa ser inovador só na arquitetura, pode inovar no respeito ao envelhecimento fragilizado. Muito legal, as filhas da mãe publicaram aí, né, uma outra perspectiva sobre qual Distrito Federal nós queremos, né? exato. Humanizado, né, com respeito, inclusive, às pessoas, porque tem muita essa cobrança, né, certo, assim, sobre o envelhecimento, né? Outro dia eu vi, inclusive, um parlamentar progressista, um parlamentar federal, aí ele estava postando uma foto que tinha um homem trans, aí postou a foto da família há 20 anos e depois recente. E aí falava alguma coisa assim, nossa, e a mãe não envelheceu. Aí eu vim questionar, eu falei, mas qual o problema de, né, tipo assim, como se Sim, envelhecer fosse, não envelhecer é um prêmio, né? é. E, e tem Pode muitas falar. questões sobre isso, né? E uma coisa que eu também tenho percebido, por exemplo, eu já passei pro Zenta, né? E aí, assim, eu percebi que 40 anos hoje é o 20 de um tempo atrás, né? Sim, Assim, e eu vejo, eu tenho grandes amigas, que isso foi uma das coisas que aconteceu também, aconteceram recentemente comigo, que meu círculo de amizade começou a incluir mulheres de 60, 70 anos, e elas são incríveis, elas são extremamente lúcidas, amorosas, dispostas, vivas, ativas, né? Eu não inclusive reconheço, sexualmente, né? é, Vive, inclusive inteligente, sexualmente, inclusive né? criativamente, né? Tá aí, vocês estão, Criativamente, em todos os né? Várias sentidos. mulheres. Então, assim, por que a gente colocar essa questão, né, da idade como algo, né, como você falou, mórbido, né? Ou incapaz, né? Ou, não, já não é mais tempo, já deu tempo daquela pessoa. Claro, tipo E assim, muito bota pelo chinelinho contrário, para né? A vida está morrer, né? começando, né? Ah, é só uma outra etapa. Nós É, temos várias etapas no mundo. Aliás, assim, a gente vai tá apoiando uma campanha, né, que é internacional, que é Velhice não é doença, porque a Organização Mundial da Saúde tratou em uma assembleia um novo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, onde consideram, no caso do Brasil, pessoas com mais de 60 doentes.
A velhice passa a Não. ser considerada doença a partir de 1º de janeiro de 2022. Que é um absurdo, né? Já pensou, eu chego, as pessoas me perguntam, a senhora está doente? Ah, estou. O que que a senhora tem? Ah, eu sou idosa. Não, eu tenho 60 anos. Na verdade, você tinha que ganhar um prêmio, né? Porque com a atual conjuntura, né, ter 60 anos é algo que você É uma realmente, né, conquista, é uma conquista. é uma Com todas as conquista. dificuldades. Então, a gente está nessa campanha que é internacional para reverter essa decisão da OMS. Então, a gente também está trabalhando, a gente não trabalha só no DF, a gente sempre faz ações em todos os locais, assim, tenta fazer ações em parceria com todas as regiões do país e também agora ações internacionais, porque não diz respeito só à minha geração, mas diz respeito a todas que vão vir. Porque isso só é bom para plano de saúde e para seguro de vida. Né? Não, E não tem nada. me diga uma coisa aqui. Você acha que é coincidência que, por exemplo, na lista dos bilionários tenham sido incluídos, né, os donos de plano de saúde, de seguros, né, a maneira como essas pessoas enriqueceram, né, de uma forma tão rápida durante a pandemia? Você acha que é coincidência? Assim? Em absoluto. Existem coisas importantes a gente falar, né? Quando a gente pensa a saúde da pessoa como algo, como parte de uma doença, e não como vamos prevenir, né? Como o corpo a ser medicamentado, a ser enchido de medicamentos, nós estamos tratando só o sintoma, nós não estamos tratando prevenção. E tratar sintoma significa ganhos para as indústrias farmacêuticas, para médicos, né, que façam parceria com as indústrias farmacêuticas, né, profissionais da saúde, vou falar um termo mais geral, e também para os planos de saúde. Então, tem gente ganhando muito dinheiro com a doença, por isso que se fala tão pouco em prevenção. Aí a E pessoa aí, quando a diz saúde virou mercadoria, né? A moradia é uma ah, mercadoria, o transporte é uma mercadoria. Então, né, essas questões são questões que a gente efetivamente precisa rever, porque não tem mais como sustentar uma sociedade assim, né? A sociedade, as políticas precisam ser pela vida das pessoas, né? E não mais para manutenção de lucro, né? E todas essas situações que a gente vive, né? E Nossa, outro muito lado, interessante. né, outro lado que eu acho que tem, que é parecido, está numa linha similar, que é essa apologia à juventude. Num país, por exemplo, como o Brasil, que é o país que mais envelhece no mundo, mais rapidamente estamos envelhecendo. E vendemos, a mídia vende, o discurso é: olha, nós temos que ser jovens, eternamente jovens, jovens magros, sem respeitar os corpos de cada pessoa, né? Jovens magros, brancos, com uma população absolutamente miscigenada, maravilhosamente miscigenada, como é a brasileira. Né? Então, nós somos o segundo, desculpa, não, nós já passamos por primeiro. É que é tão vergonhoso que eu ainda digo o segundo. Nós somos o primeiro país em cirurgia estética no mundo. É, forte, né? Quer dizer, nós já perdemos para os Estados Cobrança. Unidos. Então, nós estamos assim, numa situação de que não tem como fazer cirurgias básicas para as pessoas, mas tem gente fazendo fila para ficar com o corpo mais bonito, como se isso fosse possível de ser mantido. E desrespeitando, o que me deixa triste, preocupada, é que desrespeita a nossa história de vida. Nós acumulamos saberes, o corpo registra os nossos saberes, e as pessoas vão recortando esses saberes, olha, negando a sua história, inclusive as suas dores, seus traumas, as suas cicatrizes, as suas marcas. Faz parte da beleza, não faz parte da feiura. Né? Eu amo aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? E ela diz uma coisa muito linda no livro. Ela fala que quando a pessoa pergunta quantos anos ela tem, ela diz: eu tenho, por exemplo, 19 cicatrizes.
Ela conta pelas cicatrizes da idade, Claro, né? exato. Porque realmente são muitas, né? Muitas forças, muitas, né? Você sabe que uma coisa que a pandemia, né, transformou nossas vidas, foi super negativa em vários aspectos. Nós temos mais de 500 mil mortes que poderiam ter sido evitadas. Mas, para dizer assim, tem alguma coisa que a gente possa dizer que foi legal? Eu digo, sim, essa vida virtual, apesar de excessiva, às vezes me dá um cansaço, ela trouxe uma coisa que é bem interessante. Ela trouxe ela mostra muito mais as nossas imperfeições, saiu do mundo perfeito, inclusive nas produções televisivas e de programas. Quando entra uma entrevista com alguém em casa, né, pode ter uma criança passando, pode ter um cachorro latindo, a gente pode não tá com toda aquela produção que estaria com pancake, com tudo. Então, Uhum. mostra que a imperfeição, né, ela faz parte da vida e ela é importante, ela é maravilhosa. É isso que nos constitui. E me diz uma coisa, que a gente já está chegando ao final, passa rápido, né? Cosete, quem quiser encontrar vocês, é nas redes sociais? Então, nós estamos no Instagram, Bloco Filhas da Mãe. No Facebook, Filhas da Mãe Coletivo, porque já tinha um outro coletivo com o mesmo nome. No canal no YouTube, que estão todos os nossos vídeos e campanhas, Filhas da Mãe Coletivo. E no Twitter, que a gente chegou há pouquinho, é Filhas da Mãe Call, porque não coube, né? E como o Instagram gosta de um número, é Filhas da Mãe Call 1, né? Fica Ai, meio estranho, maravilha. mas a gente está lá, está postando, inclusive postamos sobre essa live hoje também, né? Ah, foi Então a um gente prazer, assim, esse encontro, muito, muito legal. E me conta uma coisa, uma curiosidade. faz Você tem alguma memória sua particular, assim, de carnaval? Que você se lembre, que você se recorde, assim, muitas maravilhosas. quer Eu compartilhar morei, alguma com a sim, gente? eu sou gaúcha com esse sotaque todo, mesmo morando aqui há 16 anos. Não Nossa, não percebi. Eu chutaria, assim, que você talvez fosse meio do Mato Grosso, por ali, mas não percebi gaúcha, não. Me muda. enganou, me enganou. Já foi, tá bom o disfarce. Olha só, então, quando eu era pequena, né, nós morávamos em Pelotas, que é uma cidade do sul do Rio Grande do Sul, que durante muitos anos, e eu acho que ainda está entre a segunda ou terceiro melhor carnaval de rua e maior carnaval de rua do Brasil, mesmo que a Nossa, gente só escute das grandes capitais. É claro que eles estão se referindo a cidades que não são capitais. Então, ela é a sim. segunda de cidades, né, que Não não são capitais. capitais. É, eles Uhum. têm um mês de carnaval, para tu ter uma ideia. É maravilhoso, Uau! tá? Valeu a dica! É muito lindo, é muito lindo. E aí, eles têm algumas tradições legais, assim, eles têm blocos de rua infantil, mirim, que saem à tarde na rua, né? Não fica só dentro de clubes, essa coisa toda, é para rua. E eles têm 12 ou 14 blocos, e a gente saía, minha família saía com todos os parentes, e era assim, 15, 20 pessoas, todos fantasiados, né, num bloco, e as crianças também. Então a gente ia para o bloco de rua das Que crianças, lindo, que eles lindo. nos deixavam ficar, como era carnaval e era uma exceção, a gente conseguia ficar até, sei lá, umas 9, 10 horas da noite, até que a gente já tivesse caindo pelos cantos. Não, Que mas era delícia, maravilhoso. E foi que lá que delícia. eu vi, por exemplo, blocos incríveis, que eu me lembro ainda hoje. Chegou, chegou, olha quem chegou. A tesoura chegou, que era um bloco de homens que se vestiam todos de mulheres. Que Né? lindo. E aí já colocava também a liberdade dos corpos, né? Em momentos, eu estou falando, pessoal, de 68 por aí, que era quando eu saí, eu acho, eu devia ter uns 6 anos, 5 anos, 6 anos, então, mas a gente saía todos os anos, e num momento duro para o Brasil, mas eles conseguiam
reverter e fazer as suas formas, a sua maneira lúdica de falar de política também, que no momento eu não entendia, depois que eu fui conversando com meus pais, eu fui descobrir, tinha a Candinha, tinha o Bafo da Onça, e são blocos que ainda existem. Né? Que Então, isso, lindo. né? Isso é muito Até, olha, lindo. várias coisas, né? O carnaval como tecnologia de comunicação, né? Está falando, tipo assim, em Isso, tempos muito duros, né? Mesmo assim, conseguir se passar uma mensagem, né? E exato. essa questão também da geração, né, do carnaval, porque que nem a gente estava falando da Aruc, da Acadêmicos aqui, e esses blocos também que a gente sabe que existem em outras cidades, e tem às vezes décadas e até séculos, né, o Bola Preta no Rio de Janeiro tem 100 anos, né, E então assim, é olha a muito, quantidade de ou mais, acho que tem gente mais que de 100 anos. arrasta. E olha, eles É, seguem conquistando multidões. e se a gente parar para pensar assim, são poucas as manifestações que duram tanto tempo assim, né? Uma Isso, banda, né? Não dura tanto tempo. Então é muito lindo que a gente tenha, né? A não ser da cultura popular, né? Os maracatus também, no caso, claro. são décadas, né, de Aliás, o Baque existência. Mulher teve no nosso sarau de carnaval. Um beijão pro Baque Mulher. Eu tô tentando trazer Luísa Maravilhosa. aqui, né? A grande Maravilhosa. mestra Joana, maravilhosa. É uma manifestação linda, transnacional. Eu amo o Baque Linda. Mulher, muito bem lembrado, E porque foi o a Baque gente tá. Nacional, né? A gente agilizou É, pelo Baque local aqui do DF, as meninas maravilhosas, e eles fizeram uma apresentação do Nacional. Foi muito lindo, a gente é muito grata a eles, a elas, elas, lindas, poderosas. maravilhosas, né? É. E então, assim, conta pra gente uma consideração final agora, né? Assim, que um beijo, aquele abraço, aquele gente, vamos que vamos, porque o nosso tempo tá acabando, então manda um Então, abraço aí pra todo mundo. Eu tô eu queria ter muito feliz de ter te contado, conhecido. olha, eu queria ter contado dos carnavais de inverno em Pode sítios contar. em Barcelona. Ainda tá tempo? Dá tempo, dá tempo. Então, brasileiríssimo, fui fazer o doutorado na Espanha, morar em Barcelona, e claro que Uau! tinha que ter carnaval, né? Só que lá o Sim. carnaval é frio, é um frio de rachar, né? É inverno, fevereiro. E aí é na praia, em Sitges, que é Uhum. 40 minutos de trem de Barcelona para pra praia. E nós íamos em bando, colegas e tal, muito lindo. E eu esperando, a minha expectativa era de carnaval como no Brasil, né? Mero engano. Mas o que foi muito lindo é entrar no trem e ver o trem lotado de gente fantasiada com todas as fantasias. Claro que fantasias fechadas por causa do frio, né? Personagens de época, personagens da Disney, de tudo um pouco. Né? E aí, quando a gente chegava, tinha um desfile perto da praia e era com salsa, merengue, Que né? delícia. É muito caribenho, né? O carnaval na Muito Europa, ritmo né? É muito caribenho, caribenho. A gente exatamente. falou disso hoje. Eu queria É, até mandar um beijo pro pessoal da Casa de Cultura da América Latina, que é o lugar onde o nosso escritório funciona. Que, claro, na pandemia a gente abandonou, ficou trabalhando de casa. Mas hoje a gente fez uma reunião, né, com a coordenadora, com a Flávia, com a Fabiana, que também é da Casa de Cultura da América Latina. Um grande abraço, o abraço a Stephanie também, todo mundo, o Samuel. E aí a gente estava falando justamente disso, de como o carnaval é uma referência, né, assim, no mundo sim. todo, a partir do Brasil e do Caribe, né? Sim, e tem o candombe no Andando no Uruguai, Uruguai, maravilhoso, cara, maravilhoso. são 40 dias, é o maior carnaval do mundo, assim, em números de dias. Exato. Então, o que eu quero dizer com isso é que como a gente, apesar de ter um carnaval brasileiro dentro do coração, do corpo, também se adapta, porque o amor ao carnaval, a esse espírito lúdico de transgressão, é muito maior, né? É muito maior. Então, com isso, para fechar, né, eu quero pedir, sanciona governador, que vocês acompanhem a gente nas redes sociais digitais e nós queremos seguir, né? Esperamos que talvez em 2022 a gente possa voltar a fazer oficinas presenciais, incluir oficina de percussão, ter boneco Uh! gigante de mulheres maravilhosas, né?
e muitas outras coisas mais que a gente tem sonhos e quer fazer em conjunto, no coletivo. No coletivo sempre, né, Cosete? Qual Então, o número do projeto de lei para a gente já ir gravando, já na hora que Então, tiver que o PL é mobilizar? 1265, mas quando ele passa pela estrutura da Câmara Legislativa, ele vai ter que seguir uma hora do dia e vai trocar para um número diferenciado de lei. Isso sai Isso, agora nos próximos dias. tá Assim que bom. sair, a gente E a avisa. gente pode chamar também de lei das cuidadoras, né? Algo assim? Lei de prevenção e tratamento de demências familiares e cuidadores. Ai, Né? Para a gente maravilha. não achar que a gente está deixando os pacientes de lado. Não estamos. Isso, Nós estamos isso. incluindo. Porque é muito necessário que quem cuide esteja também firme, né? Para poder cuidar Exato. direito Quem das pessoas cuida que precisa estão ser precisando mais. cuidado, né? Isso. Então, ó, vamos se cuidando, pessoal, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa, use máscara, né? Muito álcool gel. Sempre vai ter conteúdo bacana para vocês aqui na Carnavalesca. Visite nosso YouTube, o nosso site, tá com o link aí na bio. Tem mais uma outra plataforma linda de informação, que é a Filhas da Mãe. Vocês viram a Cosete falar aí, né? Tem YouTube. Então, assim, tem conteúdos muito interessantes. Dá para ficar em casa de uma maneira muito legal e gostosa. Quem estiver precisando de qualquer tipo de apoio, entre em contato com a gente, que a gente encaminha. A gente tem uma rede enorme das comunidades carnavalescas. Tem bloco de carnaval que trata saúde mental, né? Tem bloco de carnaval que Tudo. trata tantas áreas, né, aí da vida. Então a gente vai estar sempre juntas pela criação, pelo amor, pela coletividade. A saída é coletiva. Vamos firme e forte. Aí a gente começa a reconstruir o nosso país muito em breve, né? Estejamos com O as boas afeto é notícias aí. revolucionário. É, o afeto é revolucionário. Vamos cuidar de quem cuida. Um beijão, muito obrigada, Cossete. Valeu, Bloco Filhas da Mãe. A gente segue Obrigada, aqui na Ju. Carna Live toda semana. Beijão, pessoal. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau.